Boa noite, irmãos, amigos, irmãs. Vamos a Romanos, capítulo 13. Versículos de 1 a 7. Romanos 13. Diz assim a palavra de Deus: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem, e terás louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo? Tributo. A quem imposto? Imposto. A quem respeito? Respeito. A quem honra? Honra. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude na transmissão da Tua verdade, das Tuas instruções para os crentes como cidadãos. Obrigado pela orientação, pela luz que é a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, Paulo dedica 7 versículos, orientado pelo Espírito Santo de Deus, para falar da autoridade civil. Nada aqui de autoridade religiosa, o assunto aqui não é igreja, o assunto é Estado, é nação, na terra. E como é que o crente, então, como cidadão, deve se portar com relação a este assunto. Em vez de seguir versículo por versículo, eu preferi dividir a exposição em 5 partes mais lógicas, que há algumas repetições, então eu preferi separar os versículos um pouco mais, juntar uns pacotes aí de itens, como vocês vão ver. Algumas partes aqui que eu dividi. Primeiro, aos olhos de Deus, em que se constitui a autoridade civil. É alguém escolhido por Deus para exercer um poder concedido por Deus. Deus é o grande e único eleitor de qualquer autoridade. Ele elege sozinho a quem ele quer. Claro que muitos pensarão logo, mas isso através de métodos e meios humanos, não é? Eu diria, às vezes sim, às vezes não. Quando estabelece reinos, por exemplo, dinastias que duram séculos, às vezes não tem voto, não tem meio humano, é um após o outro, após o outro, após o outro, fica séculos desta forma. Aí tem uma revolta naquele reino, um golpe, aí entra outro rei e fica mais um tanto de tempo. Na história passada era mais assim do que hoje, obviamente, mas eu quero dizer que não é sempre, que há o elemento humano através do voto, coisa assim, um governo
totalitário, ou de esquerda, ou de direita, não tem voto. O ditador fica lá o tempo que ele conseguir ficar e vai tocando. E quando é na base do voto, às vezes é um voto distrital, às vezes é o voto feito por congressistas, parlamentares que votam, votação indireta, tem votação direta, tem de todo jeito, tem de todo tipo. Um próprio país pode ter um tipo de forma humana para escolher uma autoridade, depois muda, e depois tem outro tipo, vem outra Constituição. E é interessante notar que a palavra de Deus aqui, ela nem entrou nesse detalhe. Quando foi descrever a autoridade, ela disse, é Deus quem escolhe, ponto. Não, mas o fator humano e tal, pode ter, pode não ter, de uma maneira variada, como já acabei de explicar. É como se fosse um detalhe. Não é bem um detalhe, porque cada país vai ter sua Constituição, vai ter suas obrigações e tudo. Eu sei que não é um detalhe, numa forma absoluta, mas em termos relativos, porque o Espírito Santo quis dizer aqui, através de Paulo, quanto a como é que uma autoridade chega num determinado país ou nação, ao longo de todos esses séculos, ele só chega lá por um motivo e de uma forma que, aos olhos de Deus, é o que interessa, e ele quer que seja o que interessa aos olhos do crente. Está lá porque Deus colocou. Se vai ter intermediação humana ou não, nesse contexto aqui, é curioso isto. Não há nenhuma legislação, não há nenhuma orientação. Sim, e se for por meios humanos, então procedam assim, procedam assado, escolham assim, zero. Não tem nenhuma instrução das Escrituras quanto ao procedimento de um crente, ou de um grupo de crentes, ou de uma igreja local, para se comportar com relação a esse assunto. Nada. É Deus que coloca lá as autoridades, pronto. Sim, mas e eu, Senhor Deus? Eu moro num país em que tem, ou está tendo, por enquanto, ninguém sabe o futuro, mas está tendo. Esse país já teve ditadores também no passado, como sabemos. Então já passou por várias fases também. Nesta fase de hoje, tem eleição individual. E eu, na ausência de uma orientação bíblica, fica o que vale para qualquer tipo de atitude do crente quando não há uma instrução específica. Siga a sua consciência. Seja um crente fiel, conheça as Escrituras, conheça a Deus da melhor maneira que você possa conhecer, ore, peça paz no seu coração e siga a sua consciência. Na falta de uma instrução bíblica para isto, não há outro rumo a se seguir. Então, continuando, que parece que Deus quer que nós levemos em consideração, como crentes, em termos de como encarar uma autoridade, como chega lá, Deus só quer uma coisa na nossa frente. É eu que coloco. Pronto. E muito mais coisa ele tem para dizer aqui, claro, quanto aos deveres desta autoridade, aos deveres nossos, dos cidadãos como cidadãos, nós como cidadãos crentes, está tudo aqui. Mas ele já começa dizendo, quem coloca lá sou eu, não é vocês não. Sou eu. Se há um sistema humano, sem instruções específicas, cada um siga a sua consciência, na forma como eu gostaria que cada crente vivesse, respeitando a consciência do outro, querendo que a sua consciência seja respeitada, cada um toma a sua decisão, ponto. Não há instrução bíblica para isto. Nenhuma. Um posicionamento pessoal, muito menos eclesiástico, de uma igreja local. Zero.
Zero na Bíblia. Então, Deus é o grande eleitor, ele coloca lá quem ele quer. A autoridade é alguém que executa algo que Deus instituiu e mandou que ele fizesse, versículo 2. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Deus ordenou assim, é alguém que tem uma ordem de Deus para fazer alguma coisa. Versículos 4 e 6, é ministro de Deus. 3 vezes nesse texto, a autoridade civil é chamada de ministro de Deus. 3 vezes, guarde isto. Ministro no grego, sabe qual é a palavra? Diáconos. Interessante, né? Que é uma palavra que significa servo, que trabalha em favor de outro. O nome diácono ele é utilizado no Novo Testamento como se o Espírito Santo tivesse reservado esse nome para aquele ofício que nós conhecemos na igreja como os diáconos. Mas, na realidade, é uma palavra muito comum, pelo menos no grego da época, e que significa originalmente garçom, que serve numa mesa, ou alguém que serve. Aí adquiriu esse nome, esse aspecto mais nobre. Mas aqui, uma autoridade, um rei, um presidente, alguém é considerado um ditador, é considerado um diácono de Deus, um sanguinário, um Hitler, é considerado diácono de Deus. É assim. Deus chamou Nabucodonosor, que conquistou Jerusalém, derrubou Jerusalém, levou exilado o povo, vocês sabem disso, ele chamou de meu servo, Nabucodonosor. Os crentes não deviam gostar nem um pouco da época de Nabucodonosor. E Deus chamou Nabucodonosor de meu servo. Um pouco desconcertante, mas eu quis colocar Nabucodonosor sobre vocês. Sem voto, com voto, eu quis assim. E assim foi. Ciro, um rei pagão, medo-persa, que proporcionou o retorno do exílio da Babilônia. Esse, de maneira mais especial ainda, Deus o chamou, sabe de quê? Meu pastor. Homem pagão, chamado por Deus de meu pastor, ou seja, ele foi designado por Deus para pastorear Israel, num certo sentido, no caso, permitindo o retorno de Israel do exílio. Então, aos olhos de Deus, meu pastor, você aí, que não crê em mim coisa nenhuma, mas eu estou dizendo que você, estou mandando você pastorear o meu povo, permita que meu povo volte para a terra prometida. É assim que Deus vê. Então, vereadores, deputados, prefeitos, governadores, presidentes, ditadores, juízes, desembargadores, todos são ministros de Deus. O presidente Putin da Rússia e o presidente da Ucrânia, em guerra hoje, um contra o outro, são ministros do mesmo Deus. Não significa que todos os mandatários, benignos ou malignos, que eles são filhos de Deus no sentido espiritual, salvos pela fé em Cristo, é óbvio, mas servos de Deus, com a missão recebida de Deus para cuidar dos interesses da população sob as suas respectivas jurisdições. Segundo bloco, quais as responsabilidades da autoridade civil? Trabalhar para o bem do cidadão. 4, versículo 4, né? Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Então, o poder que cada autoridade tem, pequeno ou grande, deve ser totalmente canalizado para a melhoria de vida da população. Não apenas num aspecto econômico e financeiro, mas físico, moral
não há nenhuma orientação para a autoridade pregar o Evangelho, para a autoridade exercer missões, funções eclesiásticas, se preocupar em divulgar a palavra de Deus e fazer Cristo ser honrado. Nenhuma. Então é proibido ele fazer isso. Não está no mandato que ele recebe de Deus. Uma autoridade sobre um país, neste mundo, ele tem a responsabilidade de ser benigno para as pessoas. Ah, mas se chegar ao ponto de ser benigno muito mesmo, e de uma maneira bíblica e tal, vai acabar sendo um crente que está lá. Pode ser. Pode não ser. Não há responsabilidade espiritual em cima de uma autoridade. Por ser autoridade, pode ser como cidadão, como pessoa, um homem ou uma mulher, como todo ser humano tem responsabilidade de adorar o Criador, de temer a Deus. Só tem uma maneira de ir para o céu, escapar do inferno, aceitar Cristo. Sim, mas como ser humano. Então, como autoridade, não há uma ordem neotestamentária para ser uma espécie de um pastor espiritual e para cuidar, zelar pela palavra de Deus naquele país. Não há. Fala de fazer o bem. Ah, mas é implícito. Implícito ou não, não é o que se vê. Ao redor do mundo, autoridades profundamente comprometidas com o Evangelho, a ponto de quase se fundirem na própria pessoa o aspecto pastoral ou sacerdotal e o aspecto de autoridade civil. Não existe. E às vezes em que isso tentou acontecer, foi desastre. Desastre puro. Misturar autoridade civil com espiritualidade. Eu estou falando de espiritualidade, eu não estou dizendo com religião, porque quando entra assunto religião, fica muito mais complexa a situação, fica mais enganosa, mais difícil de se perceber, porque religião é uma coisa que não interessa a Deus. Como é pastor, religião é uma coisa que não interessa a Deus? Absolutamente não. Religião é uma coisa de homem. Religião é uma coisa inventada. Credos são inventados. Credos dão problema. Confissões religiosas dão problemas. Que tem que assinar assim, tem que fazer assado, se não for assim... Não é assim. Deus não está interessado na religião do Brasil, não. Nem de país no mundo, nenhum. Entendo eu. Deus está interessado na espiritualidade do ser humano. Que cada um resolva o seu problema com Deus. Agora, se houver 10 seres humanos juntos, vão fazer uma congregação, uma igreja. Se houver 99% de uma cidade assim, vão fazer várias igrejas naquela cidade. Vai ser uma cidade fortemente de crentes e tal. Deus vai ter interesse no aspecto espiritual de um lugar que está cheio de pessoas religiosas, não evangélicas, não pessoas convertidas ao Senhor Jesus Cristo. Deus não tem interesse em religião. Quem se propõe a ser um líder religioso, não pense por isso que está afinado com a Bíblia, e ainda mais se essa religião for chamada cristã, um líder religioso cristão, cuidado com ele. Cuidado com ele. E eu não devia nem estar dizendo isso aqui, né? O ideal era não ter nem necessidade de dizer isso aqui para vocês. Porque vocês, como crentes e conhecedores da palavra de Deus, deviam saber isso. Responsabilidade da autoridade que Deus colocou lá é dar paz à população, o melhor que puder, ser benigno, procurar exercer uma justiça humana que seja.
Porque não há, em nenhum aspecto, uma superposição de obrigações civis e espirituais em cima de autoridade nenhuma. A autoridade civil cuide do aspecto civil. Você é uma autoridade espiritual, você é um pastor, praticamente a Bíblia só conhece essa autoridade. Cuide do aspecto espiritual do seu rebanho. Pregue a Bíblia para eles. Viva como crente. Procure levá-los a viver como crentes, valorizando as coisas do alto. E não misture as coisas, não, que você vai causar muita confusão na cabeça das ovelhas de Cristo, pertencentes a uma certa igreja local. Misture não, vai dar problema. O poder de cada autoridade, que eu estou repetindo, deve ser totalmente canalizado para a melhoria da vida ou de vida da população. As autoridades eleitas tanto sabem disto que prometem maravilhas. Eu cresci ouvindo a expressão, isso é promessa de campanha. Todos nós ouvimos isso desde a infância. Isso é promessa de campanha. Independente do político da época, do sistema, virou um provérbio popular, promessa de campanha. O que é? Não vale nada. Mas por que prometem? Porque sabem que é dever deles fazer aquilo. E iludem o incauto, o que acha que eles vão cumprir. É tão óbvio a relação com promessa de político em campanha e não cumprimento, é tão óbvio que virou um provérbio popular. Mas por que eles prometem? Porque sabem que é obrigação e que, ao dizer isso, estão falando o que é correto. Vou fazer isso. Precisamos disso, o país está precisando disso, pois é. E vou fazer isso. Por que estão dizendo isso? Porque estão cientes que a responsabilidade deles é fazer o bem. Eles sabem disto. Curioso, não é? Sabem tanto que prometem. Não causar temor aos cidadãos de bem. Versículo 3. Os magistrados não são para temor quando se faz o bem. O primeiro sinal de que há um ditador, ou um totalitário, ou um déspota, ou um tirano no poder, é quando cidadãos decentes e corretos começam a se sentir inibidos ou amedrontados por ele. Um governante aprovado por Deus deve transmitir sensação de liberdade, de bem-estar, não é para causar temor em cidadãos de bem. Versículo 3, ainda mais na parte C. Responsabilidade da autoridade civil, louvar quem faz o bem. Faze o bem e terás louvor dela. De quem? Da autoridade. Então, não é apenas não intimidar os cidadãos de bem. Isso é pouco. A autoridade deverá encontrar uma maneira de prestigiar quem faz o bem, de destacar quem faz o bem. A boa conduta deve ser incentivada, promovida, para que se crie uma roda viva em que os cidadãos estimulem uns aos outros na prática do que é decente e digno. Mais uma responsabilidade da autoridade, causar temor aos cidadãos que fazem o mal. 3.
Os magistrados não são para temor quando se faz o bem, sim para quando se faz o mal. Aí é para ser temor mesmo. Versículo 4. Entretanto, se fizeres o mal, teme. A nossa época é de grande insegurança, violência, nós sabemos disso, e um dos principais motivos é a impunidade. Se não há punição, não há temor por parte do malfeitor. Isso é o contrário do que Deus deseja. Deus deseja um país em que os malfeitores andem apavorados, com medo da autoridade. Interessante, né? Dois grupos diferentes. A Bíblia esboça aqui autoridades, malfeitores. Este grupo é para ter medo desse grupo. Não é que esse grupo aqui está tudo bem se tenham malfeitores, desde que um seja menos malfeitor do que o outro. Não é assim que se avalia a responsabilidade e a estatura de uma autoridade. Não é ser muito ou mal, muito ou pouco malfeitor, ser mais malfeitor do que o outro. Não é para ser malfeitor. Porque os malfeitores pertencem a um outro grupo, devem estar apavorados, com medo da autoridade, que obviamente não é para ser um malfeitor. É claro. Isso é o ideal de Deus. Se não há punição, não há temor do malfeitor. O medo é um fator muito inibidor, muito forte. A falta de medo libera o potencial de fazer o mal do ser humano. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. O homem é ruim, o homem é pecador. A falta de punição libera essa energia maligna que todos nós, infelizmente, trazemos dentro, e que precisa ser contida, até de uma criança, enfrentando disciplina física dos pais. Porque se não for assim, não tem temor dos pais, e libera, então, a criança para usar todo o seu poder negativo que ela trouxe do berço. O medo de punição é um fator que Deus considera muito importante para inibir o mal. O criminoso deve ter medo do rigor da lei, que alguém aplicará. Quem? O criminoso deve ter medo do rigor da lei que alguém irá aplicar. Quem irá aplicar? A autoridade. É comum hoje nós vermos bandidos protegidos por autoridades corruptas e incentivados por pessoas que usam de maneira distorcida, muitas vezes, os tais direitos humanos. Resultado? Os cidadãos de bem é que ficam com medo. Os cidadãos de bem é que se sentem inseguros e reféns do crime e da impunidade. Exatamente o contrário do que a palavra de Deus diz. Tudo invertido. Mais uma obrigação da autoridade, trazer a espada para vingar e castigar o mal, versículo 4. E aqui é delicado, porque fala em trazer a espada, já puxa o assunto de pena de morte.
que eu pessoalmente acho que é o caso aqui, mas é um assunto polêmico que eu não vou entrar aqui agora, não é meu propósito. Mas pelo menos veja como a Bíblia assume que a autoridade traz a espada para vingar o mal. Se esse trazer a espada é questão de pena de morte ou não e tal, vamos deixar isso de lado. Mas no mínimo, essa espada quer dizer alguma coisa, né? Algo que vai ser muito ruim para o criminoso. Ele vai ser castigado com a espada, porque fez o mal. Então, é obrigação da autoridade usar a espada para castigar o mal, mesmo que essa espada não seja ligada com pena de morte, mas é ligado com algum tipo de punição, é óbvio. Então, a Bíblia assume que a autoridade traz a espada para vingar o mal. É claro que as autoridades vão prestar contas à população sobre a qual tem poder, mas, antes de tudo, evidentemente, prestarão contas a Deus que os colocou lá. Se houvesse mais temor a Deus por parte das autoridades, haveria menos corrupção, menos impunidade, menos irresponsabilidade, menos mentira, menos demagogia, mais respeito com o bem público, com o dinheiro dos outros, mais consideração com o ser humano. Bastava que houvesse mais temor a Deus por parte das autoridades, mas temor mesmo, vinda lá de dentro, não é temor de palanque. Teríamos um outro padrão de vida, um outro tipo de sociedade até difícil de imaginar se houvesse isto. Mas não perdemos por esperar, porque nós vamos ter a perfeição no uso da autoridade por parte de Cristo no seu reino milenar. Enquanto isso, não vai ter autoridade que vai cumprir muito bem os planos de Deus, especialmente se é uma autoridade não religiosa. Não vou dizer isso, não. Se não é uma autoridade recém-nascida, nascida de novo, pelo Espírito Santo de Deus. Esse é o único tipo de autoridade que poderia entender um pouco do que está escrito aqui e aplicar dentro da sua autoridade civil e sem misturar, repito, espiritualidade, mesmo sendo um crente, não confundir sua cidade sobre o qual tem poder, estado, país, não confundir isso com uma igreja, que é completamente diferente. Outra esfera. Terceiro bloco, comportamento que Deus exige do cidadão frente à autoridade. Primeiro, sujeitar-se. Versículo 1, já começa assim, todo homem esteja sujeito às autoridades. E versículo 5 também. No grego, a palavra significa submeter-se ao controle ou cooperar, tem várias nuances essa palavra. Então, o cidadão deve obedecer à autoridade dentro das atribuições e do poder que ela tem. Existe um limite para a obediência a uma autoridade, mesmo uma autoridade extremamente poderosa, sim, há um limite, quando ela exige algo contrário à palavra de Deus. Conforme temos o princípio, que eu não vou ler em Atos 5 e 29, importa obedecer a Deus, não a homens. Esse é o limite até onde nós devemos nos submeter à autoridade. Então, comportamento nosso que Deus exige, ou do cidadão, não é nem falando de crente especificamente, mas do cidadão, claro que envolve o crente. Pagar tributos e impostos.
Agora, observe que os tributos incluem os salários das próprias autoridades, recebidos pelos serviços que prestam à comunidade. Essa deve ser a única fonte de renda da autoridade pelo serviço que realizam, a parte de coisas pessoais, particulares, de famílias e coisas desse tipo. Mas em termos de saída do dinheiro público para o bolso da autoridade, para o patrimônio da autoridade, é uma fonte, os impostos dos cidadãos. Essa é a fonte de renda de toda a nação, de onde saem os salários dos servidores públicos, incluindo as autoridades que são servidores públicos. Eu, às vezes, quando eu digo isso, eu me sinto falando outra língua, às vezes, porque parece brincadeira, parece uma piada de mau gosto. Esse pastor veio da Lua, embora eu acho que não há político na Lua, não sei. Não sei não tem, por enquanto. Né? Mas o pastorzinho aí está achando que tudo que vem do patrimônio público para o bolso da autoridade vem dos impostos? De onde ele tira o salário deles? Não, eu não estou achando, não. Eu não estou entrando no mérito. Eu estou dizendo que pressupõe-se. Porque cabe ao cidadão o quê? Pagar os seus tributos. E basta você ler em qualquer constituição, seja de uma cidade, de um estado, de um país, e que vai ver que cada autoridade é remunerada pelo seu trabalho. E por que o imposto de renda exige uma declaração de bens antes de exercer aquela autoridade e depois? Por quê? É interessante que a própria lei já prevê isso, mas vocês sabem. Respeitar a autoridade. Capítulo 7, item C. O termo lá é phobel, onde vem temor, o mesmo que fala do temor à autoridade. O original admite a ideia de respeito, então parece que a melhor tradução aqui mesmo é essa, é respeito. Mesmo discordando de uma autoridade, não gostando de uma autoridade, você tem de respeitá-la. Isso é uma ordem divina. Honrar, versículo 7. Agora é interessante que ele diz aqui, pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. É obrigação. Você deve mesmo, seus tributos. A quem imposto, imposto. Obrigação. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Essa questão da honra, se algum cidadão está plenamente convicto diante de Deus que a autoridade não merece a honra dele, pelo menos no sentido mais nobre da palavra honra, não honre não. Agora, respeite e obedeça e pague seus impostos. Assim você vai preso, você vai multado, claro. E Deus quer que você respeite e considere aquela autoridade. Mas essa questão de honra, no sentido mais interno, que vem dentro do coração, não consigo ver uma obrigatoriedade absolutamente independente de qualquer coisa, absoluta. A quem é devido. Se você acha que deve honra àquela autoridade, preste honra. Se acha que não é digno da sua honra, respeite, obedeça. Mas aquela honrazinha lá de dentro do coração, não há a menor necessidade. Assim eu entendo. Quarto bloco, motivos pelo qual o crente deve obedecer à autoridade. Agora é o crente. Porque é ministro de Deus. A rigor bastaria esse motivo, claro. 2, temor da punição. Curioso é que já havia dito ali que o marginal deve ter medo da punição. Agora está falando para o crente. Vocês, Paulo se dirige aqui aos irmãos. Muitas vezes nós evitamos desobedecer a lei não porque desagradaria a Deus,
mas porque vai custar caro no bolso, ou mesmo na liberdade, com uma prisão, coisa desse tipo. Eu acho que Paulo está sendo aqui muito pragmático. Se é para obedecer uma autoridade, porque você está com medo de não pagar seus impostos e ser multado, pague, é válido. O ideal é que você obedecesse, porque Deus mandou. Porque a autoridade é ministro de Deus, quer que obedeça, então obedeça. Pronto, então meu prazer é obedecer a Deus. Então eu vou me submeter a obedecer essa autoridade que Deus escolheu, seja boa, seja ruim, benigna, maligna, mas é a autoridade que Deus constituiu, então eu vou obedecer. Esse é o ideal do crente. Agora, se for para obedecer e pagar seus impostos, e fazer o que é correto, e parar no sinal vermelho, está com medo de multa ou de uma prisão coisa desse tipo, então nem faça, que não adianta, não seja hipócrita. Não, faça. Faça. Pragmatismo. Isso aqui, faça. Nem que seja por temor da punição, porque provavelmente vem. Dever de consciência, capítulo 5. Versículo 5, a segunda parte. Eu acho que Paulo aqui entra mais fundo e vai falar para crentes que valorizam o aspecto espiritual. Não é apenas o medo da punição, como já acabei de comentar, que deve nos afastar da ilegalidade, não é o ideal, mas o ideal, então, é a própria consciência. Em princípio, a consciência deve orientar a própria pessoa, deve dizer que a autoridade deve ser obedecida. Qualquer um deve ter esse senso, porque vira caos. Não sendo assim, vira caos. Mesmo a parte do aspecto de ser crente ou não, mas quem é que quer viver num caos sem respeito nenhum a leis, nem autoridade nenhuma? Então, a própria consciência humana indica isto. Se alguém quer um mínimo de paz, de ordem para você, para a sua família. Mas para o crente, isso aqui é mais profundo, obviamente. E aí vem a consciência no sentido de saber que Deus exige essa obediência à autoridade, e Deus tem interesse nisto. Quinta e última. Consequência do cidadão não obedecer à autoridade. Trará sobre si mesmo condenação. Versículo 2. No original a palavra é julgamento. Está falando aqui da condenação humana, das leis daquele local, ou está falando da condenação divina? Não condenação eterna da alma da pessoa, não é o assunto, obviamente. Mas no sentido de um castigo de Deus e tudo. Pode ser, talvez seja até mais provável. É difícil saber exatamente a que Paulo se refere quanto a esta condenação. É condenação de quem? Ou da autoridade, ou de Deus, ou talvez até dos dois. O que eu tinha para dizer sobre Romanos 13, falei de uma maneira bem resumida, até um pouco apressadamente, mas eu quero terminar com 1 Timóteo 2, 1 e 2, que fala novamente da questão de autoridade. É que, além da obediência, aqui fala outro dever do crente quanto às autoridades. Capítulo 2, de 1 Timóteo, versículos 1 e 2. Antes de tudo, pois, estou em 1 Timóteo 2, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. É um texto belíssimo, que valeria a pena uma exploração mais detalhada, que eu não vou dar, apenas resumidamente, para coroar o que eu venho dizendo aqui sobre Romanos 13. Observe a quantidade de palavras que apontam para uma mesma coisa. Súplicas, orações, intercessões, ações de graça. 4 palavras diferentes para mostrar todo e qualquer tipo de intercessão diante de Deus. Agradecimento, pedido, louvor a Deus.
4 palavras para mostrar a obrigação do crente de estar diante de Deus tratando das autoridades, pedindo por elas, agradecendo por elas, o que você imaginar. Muito interessante isso aqui. Incluindo aí ações de graça, lembrar de agradecer a Deus pelo que as autoridades têm feito de bom. Mesmo que você não tolere a autoridade A, B ou C, mas alguma coisa de bom deve ter feito, alguma coisa que valeu, que foi bom para a população, deve ter. Pois procure identificar e agradeça. Não fique só achando ruim, esperando a próxima eleição. A próxima eleição, daqui a 4 anos eu pego, eu me vingo. Então, peraí, calma, vamos viver o dia a dia. Agradeça a Deus pela autoridade, pelo bem que aquela autoridade fez. Pouquinho, médio, muito, não importa. Esqueça o partido, a cara dele, o nome dele, as mentiras dele, se é que tem. Deixa lá. E, senhor, obrigado, porque foi feito isso aqui na minha cidade. Estava precisando. Pois não é que fizeram? Os vereadores com o prefeito e tal, aquele prefeito, sim, mas fez. E o governador fez também, mas o partido dele, não, peraí. Obrigado, senhor. E o presidente, obrigado. Por que não? É ordem de Deus. Então você vai ficar só de 4 em 4 anos, é? É muita pequenez diante de Deus. De Deus. Orar exatamente pelo quê? Quanto às autoridades? Está aí a resposta. Pelo contexto, no versículo 4, quando diz que deseja que todos os homens sejam salvos, e pelo próprio contexto da Bíblia, eu diria que o principal alvo seria a salvação das autoridades, não como autoridades, eu diria como seres humanos que são. Ok? É assim que eu interpreto. A autoridade não é um ser humano? É. Já é salvo? Amém. Não é salvo? Ore pela conversão dela. Ela está em evidência, você se lembra dela todo dia, está na mídia, está na televisão, está no YouTube, está em tudo que é lugar, você está se lembrando dele o tempo todo e tal. Pois ore pela salvação dela. Tudo bem. Mas também, nesse texto, orar em favor das autoridades não é visando um fim em si mesmo, mas um meio para alcançar um objetivo bem definido por Paulo, novamente. Qual? Para que vivamos vida tranquila e mansa. Interessante, não diz, ore pela autoridade, para que ela seja isso, para que ela seja... Curioso, não é que isso está excluído, não, mas o que está incluído explicitamente é para que vivamos vida tranquila e mansa. O alvo principal das orações às autoridades é o próprio povo. E elas não estão encarregadas de tomar conta ou dirigir o povo? Então, quando Paulo fala em orar pelas autoridades, não é só pela salvação da alma dele, o que seja um pouquinho mais honesto, ou isso, ou aquilo, também vale. Mas pense no povo, quando orar pelas autoridades, pense no povo que eles ou elas, autoridades, estão sobre. É muito interessante isto. E para que é que nós devemos orar pelo povo? Vida tranquila. Eu quero aquele negócio de receber salário, vou lá na boca do caixa lá do banco e pego e vou para a minha redinha e fico lá numa boa. Não, aqui não é de ociosidade. Nem estou criticando qualquer ajuda que se dê nos caixas aos bancos por ordem do governo para sustentar quem precisa, alguma necessidade de coisa. Não estou criticando nada desse tipo de atitude ou atividade. Não. Eu estou só dizendo que o contexto aqui não é uma vida de ociosidade, mas é uma vida de calma, vida tranquila, em que 15 segundos entre o carro e o portão é uma eternidade,
E os olhos de quem estão dentro do carro dizem: corre, corre, corre! Onde é que nós chegamos? Quando eu era, 17 anos, 18 anos, depois do jantar, muitas vezes, meu pai saiu com minha mãe. Sabe para onde? Para o jardim de casa. Não, arrodear o quarteirão. Não era iluminação maravilhosa, não. Lá ia o papai com a mamãe, a mulher dele, arrodeando o quarteirão, tranquilos, de mãozinha dada. O quarteirão era grande lá de casa, me lembro. Bem, e arrodear o quarteirão. 45 anos atrás, em Fortaleza. Hoje em dia, você sabe como é. Então, ore por vida mais tranquila. Isso Deus está autorizando. E mansa, que é quase um sinônimo da outra, no sentido de calma, de paz. E com a vida calma e pacífica, o crente deve proceder com toda piedade e respeito. O que nós temos, infelizmente, no nosso país e no mundo, é o oposto da calma, da tranquilidade, é medo, é insegurança, é desconfiança, é indignação, é tensão. E elas vão dar contas, as autoridades todas do nosso país e do mundo, diante de Deus. Mas pelo menos vamos orar. Por isso Deus está querendo assim. Deus está oficializando hoje a escolha dele para o presidente do Brasil pelos próximos 4 anos. Conclamo ao compromisso individual e como igreja, aí sim, como igreja, de orarmos frequentemente por esse homem, seja ele quem for, e pelo povo brasileiro que está debaixo da autoridade dele. E pelos novos governadores, que irão assumir em breve também, prefeitos e congressistas. O crente fiel a Deus passará 4 anos orando por essas autoridades, orando pelo povo do Brasil, quer goste das autoridades, quer não. E o crente que leva muito a sério a palavra de Deus, na hora que eu ouvir, daqui a pouco tempo, o nome do presidente eleito hoje, vai baixar a cabeça e vai dizer: obrigado, Senhor Deus, louvado sejas, Senhor Deus, porque Tu escolheste este. E pare de pensar nos outros, que não votaram naquele que você gostaria que tivesse votado, e por isso, e por aquilo, e coisas. Pare, está bom, está resolvido agora. Deus está revelando o nome dele. Aceite. Qualquer coisa diferente disso, irmão, irmã, é rebeldia a Deus. Obrigado, Senhor Deus, pelo novo presidente. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por esta palavra, pelo Teu Espírito Santo que nos orienta. E obrigado pelo novo presidente da República, a partir de 1º de janeiro. É assim que Tu quiseste. Louvado sejas Tu. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.